Salve, salve, galera! Gente, São Paulo é muito doido, cara. Ô, menino. Ô, glória. São Paulo é muito doido, hein, cara? Cheguei aqui, um solzão abrindo. Aí depois nublou. E agora um toró lá fora. Que trem doido, moço. Galera, eu sou o pastor Acla. Depois eu vou conversar melhor com vocês. Deus tem me dado o privilégio de servir vocês neste tempo, né, como o diretor regional de jovens da Sudeste. Muitos de vocês acho que já me conhecem. E Deus marcou esta data na agenda para que nós estivéssemos na agenda de Deus. Isso aqui está acontecendo dentro da agenda de Deus, isso daqui. E eu estou muito feliz por isso. Estou feliz de estar aqui com vocês, feliz de servir vocês. E depois eu vou falando mais, pastor Adécio, aí, né? Porque isso faz parte da introdução de todo sermão de pregador. Entendeu? A apresentação. Senão você corta a minha introdução, aí não dá, né? Legal, legal. O tema, ele foi desenvolvido, pastor, por uma necessidade que a gente viu para essa nova geração. Poder ser mais atuante, né? E não ter medo e receio de manifestar as suas crenças, os seus valores, né? E isso a gente vê em todos os ambientes, quando um cristão ele é hostilizado, né? Às vezes por ter um comportamento diferente dos demais, por ter uma atitude diferente, né? Por ter uma visão contrária à maioria, porque isso acontece de fato, seja numa escola, seja numa universidade, seja num trabalho. Então, com base nesse cenário no Brasil que a gente tem vivenciado, a gente resolveu colocar esse tema e poder destrinchar isso e trazer uma mentalidade para essa geração de que eles podem sim, dentro de qualquer ambiente, anunciar o nome do Senhor e deixar florescer os valores que nós carregamos dentro do cristianismo, né? Então, assim, de cara eu queria perguntar para o senhor, qual o cenário que o senhor enxerga dessa geração dentro de todos esses conflitos que a gente tem vivenciado em universidade, em escola, né? A gente vê na internet, às vezes, algum vídeo, o cristão sendo hostilizado. Como que você enxerga esse cenário e o que nós teríamos que fazer para mudar isso? O seguinte, eu sou muito direto para falar, então vocês não grilam, não. A gente tem sido uma cambada de bunda mole, sabe? Um cambada de gente frouxa. É o que a gente tem sido. Porque a gente tenta muito ser aceito em vários lugares, e para que sejamos aceitos, nos corrompemos naquilo que nós acreditamos, nos corrompemos nos princípios da palavra de Deus, naquilo que Deus diz a respeito de nós, né? Então, esse é o cenário de hoje, né? Um tanto de jovens frouxos diante de um cenário, de um mundo que para eles serem aceitos, eles precisam se corromper, né? Isso parece que a gente está vendo um filme se repetindo, mas nós não estamos vendo uma geração de Daniel, uma geração dos seus amigos ali que estavam na Babilônia se repetindo. Vemos um cenário parecido, um cenário político, um cenário religioso da mesma forma, mas infelizmente não estamos tendo jovem à altura para responder diante de um mundo como esse. Eu também queria saber do senhor a respeito, dentro desse cenário que nós estamos vivenciando no nosso Brasil, de que maneira o jovem hoje pode se posicionar? Quais seriam as maneiras que a gente pode se posicionar para as pessoas respeitarem as nossas posições, respeitarem a nossa visão? Porque hoje eu vejo muito isso, que se você pensa às vezes ao contrário, se é hostilizado, né? Tem crente que nem fala, o cara se cala no ambiente, não fala que é cristão, né? Não compartilha fé. Como mudar isso, sabe? Essa mentalidade que nós vivemos hoje. Me ajuda aí, gente. Vocês vão me ajudar aqui. Se não me engano, Salmo 119, agora, qual é o versículo de todos aqueles versículos? Eu não vou lembrar, mas está no 119. O salmista vai dizer assim: pode porventura o jovem guardar puro o caminho, né? Ele pode porventura? É uma pergunta que é feita, né? E aí ele mesmo, dentro dessa pergunta, ele responde, né? Guardando a tua palavra, né? Então hoje a primeira coisa para um jovem se manifestar no mundo a qual ele vive é a palavra de Deus.
é ele vivendo a palavra de Deus, ele lendo a palavra de Deus, né? Hoje a gente vê citações às vezes poéticas, até mesmo filosóficas, e se alguém disser que é um versículo bíblico, às vezes o jovem repete dizendo que é um texto da Bíblia, né? Então, assim, a primeira coisa para a gente começar, então, se posicionar nesse mundo é ir para dentro da palavra de Deus. O Bispo Bruno colocou algo muito interessante. A Bíblia é um livro. É um livro. É um livro, tem lá as suas páginas, 66 livros, né, dentro dela. É um livro. Mas é um livro que tem a capacidade de mudar toda uma realidade a qual nós vivemos. Eu nunca vi um livro tão atual quanto a Bíblia, né? Nós sabemos que o cânon da Bíblia, como foi feito, eu não sei se você conhece a história da Bíblia, também nós não estamos aqui para falar nisso, não é um seminário, né? Não é nada disso, mas todos aqueles livros que estão, eles contêm a palavra de Deus, são a palavra de Deus e podem mudar a nossa vida. Nós podemos nos enxergar, a palavra de Deus, eu gosto de dizer muito, que é como um espelho para as nossas vidas. Então deixa eu dizer para você que está aqui, olhando para mim aqui, com cada olhinho desse, bem atencioso que está aqui. Quando você para tudo que você faz, você medita na palavra de Deus, você começa a enxergar cada dia mais quem você é. E o que você pode ser através do Espírito Santo de Deus, o que Jesus pode fazer por você. Então, a primeira coisa, se você quer se manifestar, você tem que ir para a palavra de Deus. Você tem que correr para a palavra de Deus. Pastor, não estou entendendo nada do que eu leio. Eu também, às vezes, eu vou falar com você, a gente lê um texto, relê, aí você olha para si, você ora, fala, Deus, o que quer dizer? Aí você fica com aquilo na cabeça, aí você está dirigindo, papapá, tá lá trabalhando, de repente o Espírito Santo, você, véi, é isso que está lá no texto, isso está escrito lá naquele texto. Você está entendendo? A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Quantos aqui tem a Bíblia no celular? Eu vou falar rápido, foi mal, o Bruno chegou aí. Quantos aqui tem a Bíblia no celular? Faz assim, ó. Quantos tem? Seja corajoso. Todos. Tem o aplicativo Bíblia Offline, eu não sei se é esse que vocês também têm. Ele tem uma parte lá que chama devocionais. Vocês já viram isso? Devocionais? Devocionais. Todos os dias tem o quê? Um versículo bíblico. Cara, o que eu gosto de dizer pra galera? Mano, entra lá nos devocionais do Bíblia Offline, você vai ver aquele versículo e para tudo que você está fazendo um tempinho e lê aquele capítulo. E quando você vê, você vai lendo aquele capítulo, você nota que história massa. Aí você vai ler um capítulo depois daquele. Ou às vezes você vai entender, ele vai ler, não vai entender. Vou ler o interior para saber o que deu isso aqui, como é que nós chegamos aqui. Você está entendendo? É dessa forma que a gente faz, mano. Se o primeiro passo aqui, para começar a entender isso, começar a se manifestar a palavra de Deus. Se você não for para a palavra de Deus, mano. Se você não for para a palavra de Deus, mano. Você está perdido. Você está perdido. Você está perdido. Você está, de novo, você está perdido. Você pode dizer para essa pessoa, se você está perdido, fala para ele, você está perdido. Então é isso, está perdido. Forte, hein? Essa é uma realidade, porque o que nós temos consumido, né? Na internet. Qual o conteúdo que a gente tem consumido? Vem cá mais um pouco, eu quero aproveitar você aqui. O que a gente tem consumido é ser maratonando séries no Netflix, né? E até que ponto isso se torna algo produtivo para nós? Ficar nos alimentando com todo esse conteúdo. E até que ponto isso agrega algum tipo de valor para nós? Porque isso é uma coisa muito... Por favor. Eu vou pegar o microfone para você. Isso é algo que tem acontecido. As pessoas, elas têm consumido alguns conteúdos, e seja Netflix, plataformas digitais, mas são conteúdos que não estão agregando valor, são conteúdos muito rasos, e que só estão ali para poder prender a atenção da pessoa durante aquele momento, né? Então agora, fazendo esse bate e volta para o Bispo Bruno, a gente está falando aqui sobre a temática da própria conferência, e o que me levou a escolher esse tema pelo atual cenário que nós vivemos e a geração de hoje, uma juventude que às vezes não tem se posicionado nas esferas sociais, né? Tem se retraído com o evangelho e não tem deixado aflorar tudo que ela carrega, toda a essência desse evangelho, né? Aquilo que tem no nosso interior, por medo, por receio, por ser motivo de chacota às vezes, né? E aí nós entramos nessa atual ideia
que a pessoa tem consumido e o quanto isso tem influenciado ela. Você acha que essa geração está muito mal influenciada, bispo? Tá, quer ver? Batatinha frita, 1, 2. Eu tô percebendo o que, né? Tá tipo, tu. Sabe, tipo, não tem nada a ver, não. O relativismo tá complicado. Tudo pode. Porque você vai numa assembleia, não pode isso. Você vai numa Deus e Amor, não pode aquilo. Aí você fala, não, mas eu vou para a igreja de Deus, lá pode tudo. Pode tudo. Eu percebo pouca influência. A gente só tem gente nominal. A gente está parecendo aquele pessoal que trabalha para político, que só ganha o salário, não trabalha. O cristianismo, de 2 anos para cá, principalmente nesse período de pandemia, tem falado com a relevância de cada pessoa onde ela está inserida. Eu volto a falar, o evento é bom, é maravilhoso. Eu fiz quantos eventos, Carol, com vocês. Nossa, eventos assim que marcaram a nossa vida profundamente. Mas qual foi o reflexo? Estava falando lá em cima com o menino sobre avivamento que aconteceu na Rua Azusa, que espalhou para o mundo. Avivamento na Inglaterra, para o mundo. A gente tem no Brasil aproximadamente 75 mil deuseanos. Um pouco mais que 1.000 pastores no Brasil. Se eu for multiplicar isso por líderes, a gente tem muito. E por que a gente só é pequeno? Daí tá, a gente é pequeno porque a gente não tem relevância. Tá, mas a gente tem relevância onde? É igual eu falei pregando. Falei, pô, vamos trazer o Thales Roberto. Daí vai encher de quem? Qual é o nosso público? Encher de crente. O pessoal quer assistir. Vamos trazer uma Gabriela Rocha. Quem gosta dela é a gente. Então eu percebo que tudo que a gente está fazendo está sempre voltado para o que a gente gosta. Não estou dizendo que é errado. E problema seu se você acha. Eu não tenho problema. Eu não tenho. Trazer o Hernandes Dias Lopes, não tenho problema nenhum. Só que eu vou trazer lá, eu não sei em valores. Suponhamos que seja 10 mil. Meu, dá para fazer um trabalho evangelístico de rua com 10 conto, meu. E aí eu vou alcançar o público que eu tenho que alcançar. Se você não vejo problema. Mas eu não quero ser mais uma igreja no estado onde eu moro, que seja só uma igreja que os crentes conhecem. Pô, a igreja do Bispo Bruno. Não. Eu passei. Eu vou todo dia na obra da igreja. E aí, os vizinhos já me conhecem. Eu tenho cara de, pô, faz café lá pra mim. O vizinho entra lá e faz. Às vezes eu grito lá de cima da galeria, que cheiro de café! A vizinha da frente vai lá e faz. Sem brincadeira. E eu tô descendo a rua da igreja, um homem me chamou, Bruno, vem cá. Pastor, ele me chama, pastor, vem cá. Eu nem ia te falar não, mas eu estava na minha casa, eu estava falando assim, eu pensei, Deus, queria tanto ter um dinheirinho para comprar uns doces, hoje é dia da criança, para dar para os meus filhos, e eu não tenho. Não deu 5 minutos, passou alguns irmãos da sua igreja e deu um pacotinho de doce. Devido a tudo que a gente está fazendo, a gente não conseguiu. A gente faz bola, dá brinquedo. Esse a gente não conseguiu. Mas um saquinho de doce. Ele falou assim, naquela hora, foi aquilo que salvou o Dia das Crianças. Gente, gastei 40... nem foi eu estou envolvido em tantas outras coisas que essa... Eu já deleguei, eu não sei mais qual é a atividade dos jovens. Eu confio que o DK é o capaz para fazer. Rede social eles cuidam. Sou dito que a equipe que trabalha comigo já entendeu. E aí sim eu posso ir para a escola dar aula e manifestar o reino. Mas o meu maior grilo hoje está sendo que os crentes não estão sendo crente. Antigamente alguém falava, fulano é crente, ele ora. Hoje em dia o pessoal nem pede oração para muitos crentes porque não manifesta a glória. O crente chegava no ambiente, alguém falava, nossa, tá diferente. Hoje, quando o crente chega, olha lá, chegou o mau humor. Eu acho que é isso. Eu acho que eu estou um pouco insatisfeito com algumas coisas, né? É interessante isso, bispo, porque a gente estava conversando a respeito disso lá em casa, eu e o Áquila, sobre o pastor John Harvard. E a gente estava falando como a igreja era mais influente
nas esferas sociais. Pra mim parece que vai explodir isso. Sem te atrapalhar, teve um período que eu falei, eu quero ser pastor integral. E eu ficava no gabinete da igreja, cumpri o horário, acho que eu fiquei 1 ano. Foi o pior ano da minha vida. Tô falando. Porque gabinete de igreja é para resolver problema de crente mal resolvido. Se cada um fizesse o que foi chamado para fazer, não tinha problema. Você toca, miserável. Você canta, mas canta bonito. Faz aula, canta bonito. Você prega, vai ler livro, vai estudar, vai aprofundar. Você cuida de missões, cuide bem. Você cuida de criança. Se esse é o seu chamado de verdade mesmo, vai fazer pedagogia. Eu sou pastor, eu prego, eu fiz teologia. Então eu penso que... Aí eu fiquei 1 ano. Eu não presto para isso. Se um dia for requisito ter que cuidar da igreja de forma integral, eu acredito que eu vou falar, mas eu cheguei até aqui sem ser. Eu dou glória a Deus que eu trabalho. Eu recebi 3.800 meu primeiro salário de professor. A obra da igreja fez isso, ó. Eu não vi. Eu não fiquei triste. Porque eu estou na missão, meu irmão. Aí no segundo eu recebi 2. Não, primeiro foi 3,5. E o segundo, agora que diminuiu as aulas, 2.800. Alguém pode falar, poxa, é um bom salário. Não estou reclamando. Eu estou falando assim. Foi para a obra, Odércio. Quando você entende missão, é a mesma coisa quando você entende a importância do valor do dinheiro. Que alguém fala, poxa, eu quero comprar um celular desse. Eu não sei, deve estar uns R$2.000 um celular desse. Alguém fala assim, vou trabalhar para ter um celular desse de R$2.000. E possa ser que eu ganhe de alguém. Falou, Deus mandou eu te dar. E eu fiquei 2 meses trabalhando. E eu fiquei 2 meses, 1 mês trabalhando mal-humorado em prol de ganhar um celular, entendeu? Só que Deus não mandou falar a senha. O que eu estou dizendo é o quê? Quando você entende propósito, você não trabalha pelo valor. Você trabalha pelo sonho. E o meu propósito é ganhar vidas. E se não for ganhar vidas, não tem por que eu construir igreja, não tem por que eu trabalhar, não tem por que eu ter a loja. Eu arrumo vários carros. Eu tenho um autocenter e um outro mini autocenter. Que ela trabalha mais com a parte de undercar, a parte de baixo, suspensão de carro. E o que acontece? Entender propósito é o quê? Para mim é mais um cliente. Mas para o cliente não é mais um cliente. É o sonho dele. Porque ele trabalhou para comprar o carro, para fim de semana ele ir para a praia com a família. Ele trabalhou para ir todo dia trabalhar com a esposa. Então quando você entende o propósito, você manifesta o reino. E por isso que tem um monte de crente frustrado, dando trabalho para pastor, e vai ficar enchendo as patovadas da gente, até entender o quê? O propósito da vida. Minha esposa começou numa loucura, eu não aguento mais esse trabalho, eu quero sair. Ela falou, quando eu voltar de férias, eu vou sair. Aí eu, meu Deus, estou em construção, se ela sair agora, me quebra. Porque eu tenho... Ela falou que ia pedir as contas. Aí eu com o Telzinho ora pela mamãe dele, Deus, minha mãe quer dormir em casa, que ela trabalhava à noite. Falei, amor, não apareceu nada. Na última semana dela voltar a trabalhar, que ela ia pedir as contas, abriu um concurso interno. E ela vai trabalhar no horário que ela queria. E o salário dela, que não era nem algo que ela estava importando, aumentou significativamente. Falei, Deus, deixa ela lá. Agora que esse negócio da pandemia, às vezes ela fica um pouco mais por causa de vacinação. Mas entender reino é entender que sua vida tem que ser por alguma coisa. Você está lutando por quê? Pelo que você luta? Se você morrer agora, qual foi a causa que você defendeu? Porque a de Cristo é só você olhar para a sua vida, se realmente você defendeu ela. Eu sei que eu estou um pouco ácido, mas é fruto das minhas orações. Obrigado.
Legal, legal. Legal. Nós estamos aqui com o irmão Amauri Araújo, ele está nos assistindo online também. Mandou um abraço para você. Maurício do Rio de Janeiro. Mauri, beijão, Ele é abraço. sargento. Sargento. Ele é sargento, né? É, sargento. Quando ele foi me pegar lá no Rio de Janeiro, que saí do aeroporto, Mauri, ele pegou um soldado e falou: você vai servir o meu bispo junto comigo. Mano, o que eu precisava, o cara fazia assim. Eu falei: Maurício, você manda mais do que eu aqui, mano. Não, ele Maurinho, fiquei muito feliz. Abraço, sargento. Então, dentro disso, pastor Áquila, essa questão da gente olhar para um cenário antigo e ver o que foi construído por cristãos no passado, que nos traz hoje liberdade, tem universidade, que era aquilo que a gente estava comentando lá em casa, né? O que falta para esse jovem de hoje poder ser luz, poder ser sal e poder realmente causar um impacto no ambiente que ele estiver, sabe? Ele ser a influência para as pessoas e não ser o Primeira coisa, se arrepende. Se arrepende. Peça a Deus perdão por todas as vezes que você se calou, pela negligência que você teve, pelos seus pecados. E busca o Espírito Santo de Deus, que é Ele que nós temos para essa caminhada. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos batizamos, ali então há remissão de pecados, nós mostramos para o mundo inteiro o que a nossa decisão. Só que Jesus deixou algo muito interessante, falando que não nos deixaria órfãos, que deixaria o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não é para fazer você rodar, não, querido. Para fazer você falar em outras línguas e ficar de pau para tudo quanto é lado. O Espírito Santo de Deus é o nosso combustível para viver diante desse mundo. Porque Ele conhece muito o nosso interior, né? Muito daquilo que nós vivemos, as nossas dores, Ele sabe. A Bíblia vai nos dizer que mesmo quando nos falta palavras, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós. Né? Então, para retomar desse, pastor Décio, isso daí, o cristão hoje precisa se arrepender. Né? A palavra foi dita aqui hoje, é voltar para a essência da palavra, do caminho, para viver tudo aquilo que Deus chamou a gente para poder fazer. Um comentário aqui dentro dessas questões de propósito, né? A gente fala muito sobre propósito. A gente tem vivido hoje mais de proposta do que de propósito. Né? A gente tem olhado mais para propostas do que propósito. Igual você entra no emprego, você entra com um propósito. De repente você começou entrando com um propósito. Mas de repente a primeira vez que você ouve uma proposta de alguém que te paga melhor, mas te tira do propósito, você vai. Então às vezes a gente vive mais de proposta do que de propósito. É isso aí, velho. Senão também fico falando aqui e ele fala mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Galera, Ficou claro? Eu quero ouvir o pessoal aí. O pessoal tá quietinho. E eu queria que alguém formulasse uma pergunta aí. Quem vai ser o primeiro? Você já sabe que não pode transar antes de casar. Você já sabe que a gente não usa nenhum tipo de droga para viajar no culto. Nossa igreja não tem o hábito de usar tatuagem. Não é porque essas perguntas aí que Tava a gente cortando, né? já elimina. Deixa eu ver. Não tem sexo antes de casar. A gente ora para arrumar alguém, né? Pronto. Acho que eu já matei 50%. E agora? Não tem nada. Alguém tem alguma pergunta, gente? Por favor. Vamos lá. Interagir um pouco aqui. Legal, ó, Dan. Aquela pergunta que a gente combinou. Mas faz. É com você então agora, aquela. Vou tentar formular aqui a pergunta. O pastor Bruno ele falou sobre aquela criança que estava isolada e tal. Às vezes os nossos adolescentes se veem nessa posição, mas às vezes não está triste. Às vezes ele só é sozinho. E como um adolescente hoje que não tem influência nenhuma, ele pode manifestar o reino de Deus? Tem como? Impossível para mim, se ele não tem influência, possível manifestar. Por isso que nós precisamos nos manifestar em todos os lugares que nós estamos, para que a gente influencie pessoas direta ou indiretamente. As pessoas sempre nos olham, sempre. Olha que interessante algo. Então aí já ajudou. Então já não é impossível, é possível indiretamente.
Então, assim, olha que interessante algo. Eu fico pensando alguém no. Só pra cortar, que eu sou ruim mesmo. Tipo, alguém que tem país que não pode. Tem país que não pode. Não é que tem país que não pode pregar. Vem, Áquila. Você veio lá de Minas pra falar, vem. Não, não, mas é pra trazer indagação. É pra trazer indagação mesmo. É pra trazer desconforto. Porque tem lugar que não pode falar. Esse que ele falou indireto eu achei top. Porque tem lugar que você não pode. Tem uma missionária que ela vai falando devagarzinho, ensinando inglês. Não é assim? Vai falando inglês. Então, indireta é mais difícil, é mais fácil verbalizar. Indiretamente é mais difícil. Falam que foi O que pega a gente na curva é o indiretamente. Entendeu? É porque a gente só foca. Bom, só foca no que faz assim, né? No que fala, tem É. hora. Já entra combinado. Já entra, vou entrar aqui, eu vou. É a máscarazinha que a gente gosta de usar, né? Tem várias dentro da bolsa. Né? Então, mas o indiretamente, não. É quando você menos espera, uma pessoa te passa e te vê na rua, uma pessoa passou e te viu, você nem sabe que ela te viu. Entendeu? Então, assim, aí eu ia até citar algo aqui sobre, às vezes, do jeito que eu entro na mercearia lá perto de casa, da minha casa. Eu entro dando bom dia a todo mundo, eu entro sorrindo para todo mundo. E se você vê como isso faz a diferença, tem gente que eu não sinto para falar nada, cara. Falar nada. Já teve gente que falou assim, ó, quando você chega, eu fico diferente. Eu fico mais feliz. Eu não Glória sei a se ri Deus. porque eu tenho uma cara de palhaço, né? Possa ser. Oh, Né? Mas você tá entendendo, irmão? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, cara. A gente, quando você entende o princípio de manifestar, é em qualquer lugar, mesmo sem palavras, vai acontecer. Você vai eu vi a influenciar. história de um cara que foi chamado pelo patrão dele, ele era um pastor, e quando ele entrou dentro da fábrica, o pessoal começou a chorar. O cara entrou, ninguém viu, o cara entrou. Foi como que coletivo, assim, começaram a chorar. Aí eles já estavam preparando, porque ele ia dar um discurso. Porque o dono da empresa era cristão. Quando ele entrou, tem que ter mais isso, gente. Quando você entrar no mercado, contam que um jovem lá nos Estados Unidos, ele estava em um desses mercados da nossa igreja. Ele começou na fila, ele perguntava, posso orar por você? Pode. E ele chamou uma pessoa para orar na fila, e ele falou, mudo, surdo, não falava e nem ouvia. E ele orou pelo cara, o cara ouviu e falou. Foi uma presença de Deus tão grande, ele catou o microfone lá daqueles de anúncio e falou, vem cá que eu tô orando, Jesus está curando. Ele era surdo e fala, mudo. Você acredita num negócio desse? Não era o superintendente mundial da igreja. Não foi o David Griffiths, não foi o Tim Hill, não foi o reverendo Adércio, não foi o apóstolo Áquila, não foi o diácono Bruno. Foi um crente. O problema é que... Por que vocês acham que aquele texto fala os tímidos não herdarão o reino do céu? Será que aquela pessoa que é recatada? Não. Os tímidos que fala lá é aquela pessoa que se omite de falar de Deus, tendo oportunidade. É aquela pessoa que não tem... É aquilo que Pedro fez. Não, eu não sou não. Não. Entendeu? É esse tímido. É aquele que não anuncia. Então, gente, Deus quer fazer... Essas histórias... Um dia eu estava na rua e Deus falou para mim. Eu contei isso lá, acho que na segunda, por isso que está fresco na mente. Um jovem estava andando na rua, Deus falou, fala que eu amo ele. Aí a gente dá aquelas de Gideão, né? Se tiver molhado, se tiver seco, aquela... Se tiver... Aí eu falei, Deus, se ele mexer a mão assim, um movimento brusco, eu vou entender. Ele fez isso. Eu falei, mas... Eu pedi o sinal e ele fez. E eu falei, mas qualquer um faz. Falei, se ele olhar para trás, eu vou entender que é o Senhor falando. Ele não olhou para trás, ele olhou quando ele virou nos meus olhos. E eu falei, Deus, se ele parar, eu vou entender. Ele parou e... Não, ele parou e amarrou o cardaço. Aí eu falei, tá... Eu falei, Deus, mas ele tá na frente agora. Eu estava indo para comer lanche perto do meu trabalho. Eu falei, se eu tivesse outra oportunidade, eu falava. Ele entrou no mesmo lugar que eu entrei. Eu olhei para ele e falei, mano, Jesus te ama. Daí
Na hora, assim, ó, quando você obedece Deus, Deus vai dando a capivara todinha. Aí ele pegou e falou assim, não, irmão, obrigado. Eu falei, mano, você tem que sair dessa vida. Tem alguém orando por você, dele. Como você sabe que eu estou em alguma vida diferente? Eu falei, Deus falou que você está usando droga e sua mãe ora para você, que você era líder de jovens e é para você voltar para a Universal. Me contrariou minha teologia todinha, porque Deus mandou ele voltar para a Universal, né? Ele era líder de jovens. Eu não estou nem aí. Eu ouvi Deus. Quem ouve a voz de Deus sabe quando Deus fala. Esse é o problema. Você vai trabalhar para você. Ah, eu tenho que trabalhar para ter o meu carro. Eu tenho que trabalhar para fazer a minha casa. Por isso que você está sofrendo, você não vai conseguir. Mas quando você fala, não, eu estou indo lá cumprir o propósito de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente esquece que esse texto aí, quando a gente cita esse texto, né? A gente esquece que os versículos acima falam de coisas necessárias para a vivência. Então, ou seja, se eu entendo, manifesto a glória de Deus, eu compreendo, eu não vou passar fome, eu vou ter o que vestir, né? Mas todo mundo fica pensando só no eu quero meu carro, eu quero minha auto, eu quero não sei o quê. Por isso que muitos crentes estão frustrados, porque não entendeu missão. Deus te fez para viver bem? Fez. Eu não posso reclamar da minha vida financeira de jeito nenhum. Não posso. Eu vivo feliz. Eu consigo comer onde eu gosto. Se você ver minhas redes sociais, às vezes eu gosto de postar com a minha esposa, porque depois ele lembra, né? Fala, oh, amor, que legal a gente foi. Mas Deus não me fez só para isso. Deus também me fez para saciar a fome de alguém. E se eu não entender o propósito das balinhas lá na vida da outra pessoa? Que mudou o cara já falou, não vejo a hora da igreja vir para cá, que eu quero ir para aí. Eu falo, mas outra já está funcionando. Ele, não, mas mais perto é melhor. Então tá bom. Não vou queimar a bala agora. Quando estiver lá, falta pouco, eu vou falar, e agora? Tem balinha na recepção, pode comer. E tem café. Eu penso isso, Aderson. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Construir a igreja tem me desgastado tanto. Construir a igreja tem me desgastado tanto, Aderson, que eu estou entendendo o propósito. Deus não me fez para fazer igreja. Deus me fez para evangelizar e ganhar vidas. E eu fico, é óbvio, até falei lá no podcast do menino, a importância de ter o lugar. Quando alguém passar e vão cantar, onde está aquele povo barulhento? Mas a gente não pode perder o propósito da vida do cristão. E qualquer um pode pregar, viu, Aderson? Eu, assim, voltando um pouco na pergunta do Dan, que foi muito interessante sobre essa questão de você influenciar. Se a gente está em Cristo, você é influenciado por esse evangelho, não tem como você deixar de influenciar outras pessoas, né? Então, o que acontece com essa geração que está na igreja? Ela frequenta, ela participa de atividades, mas há um estado de passividade no ar. Há um estado de passividade no ar. O Bruno, estou perguntando. Então, há um estado de passividade no ar. Eu estava falando a geração ruim. O João Batista falou, mas para crente não tem dó. Crente, se vir falar comigo, é chamar na conversa. Ou pedir direcionamento. Eu tenho conversado com muitas pessoas que chegam até mim, eu dou como um trabalho de mentoreio, eu dou propósito. Agora, crente vai vir contar queixa, machado está na raiz, se não produzir fruto. Agora, pessoa que quer se converter, o amor de Cristo, o perdão de Deus. Agora, crente, é uma geração sem vergonha, tem que se converter. Por quê? Os maiores problemas da igreja não frutificar é briga de quem? De crente velho com irmão com irmão. Não é para ter isso dentro da igreja. Igreja existe para adorar a Deus, treinar o povo para ir lá para fora. Ou não é? Ou eu estou lendo outra Bíblia. O crente, o propósito do crente é evangelizar. Só que aí fica aqui, ó. E canta bonito, e canta feio. Que errou no tom, que subiu o tom. Você viu como é que ela tá vestida? Eu vi, não. Você viu e ele? Vi. Então, aquela ali era demais, não. Você vê, rasga. É isso que acontece, velho. Mas assim, é essa questão. Por quê? Ou o que tem acontecido por falta de conferências como essa? Ser mal influenciada, vamos dizer assim, para viver nessa passividade. Porque é isso que eu vejo. Uma geração muito passiva, ela está disposta a aceitar tudo.
Sabe, se alguém grita, sabe aquela pessoa que você grita, abaixa a cabeça, não se posiciona, não fala. Ele falou de vida, ele falou de devocional que está no aplicativo. Eu não estou nem falando de você fazer um devocional. Ele falou de você ler um devocional. Tá pronto. Ele falou de ler. Agora vem cá. A gente produz conteúdo para nossas redes sociais. Vai pro inferno quem não se converteu. Ó, deixa eu falar. O pessoal não quer o quê? Você produz o material que você vai postar na sua rede social. Você trabalha no filtro, você trabalha nos desfoques, você pensa na pose. Para postar um versículo bíblico, sei lá o que você posta. Ou uma foto sensual com um versículo embaixo. Que eu já vi crente postando foto sensual de biquíni na praia e põe versículo. Não, não é esse não. Maravilhas fazes tu, Senhor. Escolhe o versículo. Não, mas você entende? O Brasil é um país judaico-cristão em sua maioria. Mas, infelizmente, a gente não tá... O que adianta o Ibope falar que tem um monte de crente? Você estuda, você não falou de limpar Jesus de ninguém. Você não deu um Deus te abençoe pro cara que entregou o iFood. O cara te pede esmola, você é ruim. Você não falou, ó, só trabalho com cartão. Daí o cara, mas, tô brincando. Mas dá pra você fazer alguma coisa. Ah, mas se eu fosse líder de missões, eu fazia tal coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Não precisa do teu pastor te autorizar para você evangelizar. Não. O irmão falou, pastor, eu estava com uma vontade de entregar folheto. Eu falei, pode. Pastor, eu queria fazer uma oração na minha sala. Tem uns amigos que é crente. Não precisa pedir para mim, Jesus já deixa. Mas o problema é que a gente não quer. A gente quer encher o saco de alguma coisa que já está acontecendo dentro da igreja. Para criticar. O meu maior problema, o meu maior grilo está sendo com um crente que só fica tirando o foco da missão principal. E a gente está perdendo tempo de fazer o que tem que ser feito, Aderson. Está precisando de agir. Agir, ação agora. Eu queria ser calmo assim. Uma pergunta ali. Pronto. Espera aí. Deixa ela fazer no microfone para o pessoal ouvir. Será que não está faltando obediência na igreja e o nosso comprometimento em fazer discípulos? Porque eu acho que para isso a gente foi chamado, né? Jesus disse, ide e fazer discípulos de todas as nações. Então, se a gente não faz discípulo aqui, nem além, nem nos confins, a gente não obedece, a gente não cumpre o propósito de Deus para a vida da gente. E aí a gente vai ficar aí batendo cabeça um com o outro porque ainda não decidimos cumprir com o propósito de Deus para a nossa vida. Fazer discípulo. Põe alguém do teu lado e caminha com ele. Deixa ele ver no dia a dia as atitudes que você toma. E aí vamos ver se a vida dele ou a sua. Qual vida vai mudar primeiro? Os comentários é o quê? Igreja boa é igreja primitiva. Verdade. É tão boa que Deus teve que mandar perseguição. Porque senão dizia estar lá tão bom até hoje. Aí a perseguição fez com que o evangelho chegasse até os confins da terra. É mais cômodo, irmãos. É mais fácil você estar numa igreja sendo líder de algum ministério ou cuidando da igreja. É mais fácil você estar debaixo da tutela de um pastor, fazendo as coisas, como você estava lá com o Eduardo, com o pastor Nivaldo. É mais fácil. Cuidar de igreja é uma tarefa. É ego de tudo que é tipo. Você era filho só do pastor. Agora você é o pastor. Ainda bem que tua igreja está novinha. Já corte o mal pela raiz. É ego de gente demais. É ou não é? É gente que, se eu fosse o pastor, senta o bumbum no seminário 4 anos, aluga um salão, põe cadeira, treina músico, faz obreiro, faz diácono. Aí eu confirmo o ministério. Mas fora isso, é só pitaca, irmão. Tá igual o Brasil. Tá dividindo em 2 pontos. Bolsonaro e Lula. Parece que só tem isso. Não tem uma Eu não estou dizendo que um é bom ou outro é ruim. Problema de vocês. Eu votei no Bolsonaro, graças a Deus. Tô brincando, mas é verdade. Tô brincando, mas é verdade. Tô brincando, Tom. Mas o que acontece? Mas eu não sei. Qual que é a terceira opção? Não vai ter terceira opção? Qual que é a opção? Você ficar criticando, só falando mal? Ou qual que é a opção que você vai criar? Não. Igreja é arca, irmão. É arca, igreja é arca.
Tá tudo fedendo lá dentro, mas o melhor lugar é estar lá dentro da arca. Te deu a deixa, né? Ele te deu a deixa do nosso papo de hoje de manhã lá no sofá. Revelation. Eu tenho aprendido muito isso, o Bispo Bruno, pastor Adés, era aqui que dá. Às vezes a gente vive só numa comunidade cristã. A gente só quer viver dentro dela. Só dentro dela. Só dentro dela. Mas aí a gente tem dificuldade com um rapaz que postou uma foto na noite anterior, entrando num motel, falando farra agora no motel. E aí esse cara, no outro dia, ele aparece na igreja. O povo de Minas é descarado. Aqui não tem isso não. Aqui é disfarçado. A gente vê no espelho assim, o reflexo de alguma coisa que ele tirou assim, né? E aí esse cara entra na igreja no outro dia, todo mundo começa a olhar com uma cara diferente para ele. Entendeu? A gente só fica dentro daquela comunidadezinha cristã. Só ali, só é o meu povinho, é aquilo outro. A gente é muito egoísta, cara. A gente é muito egoísta. A gente se esquece que nós somos alcançados pelo amor de Deus e outras pessoas precisam ser. Aqui a nossa irmã colocou muito bem, a gente desobedece. O que Jesus disse, vai, faça um discípulo, prega lá para todo mundo. Diz para as pessoas o que Jesus fez com você, sabe? Mas a gente insiste só ficar no mundinho. Porque a gente não quer perder gente. A gente não quer perder pessoas. Eu não posso perder membro, Bruno. Eu não posso perder membro, então... Tá começando, não pode mesmo. Não é isso. Eu confesso aqui. Eu não tenho problema nenhum, irmãos. Quantas concessões eu já fiz com músico sem compromisso. Músico... Porque eu precisava dele no culto de domingo. Não, irmão, mas você vai mudar, né? Não ia mudar de jeito nenhum, safado mesmo. Mas não, Deus vai te ajudar, viu? Eu pedia perdão pro cara quase, em vez de ele se arrepender. Você faz concessão. Adércio, às vezes a gente faz isso. Fala, Deus. Às vezes... Ou a gente é covarde, ou a gente é valente. Valente é o que briga com Deus e não obedece. Como Jonas, como tantos outros. Covarde é aquele que obedece. Eu tenho vivido essa vida de covardia porque eu não vou brigar com Deus. Eu estou de boa. Eu só perdi. Alguém mais tem pergunta? Eu quero fazer um comentário e depois uma pergunta, né? Sobre o que a irmã falou sobre obediência. Algumas vezes Deus coloca no nosso coração algumas coisas doidas pra gente fazer. E se a gente pensa no quão doido é ou qual o sentido que aquilo faz, a gente acaba não obedecendo. Mas a maioria das coisas que o Senhor pede pra gente, às vezes não faz sentido, né? E às vezes no meu trabalho, teve uma semana que o Senhor falou, essa semana você vai entrar no seu trabalho e você vai dar paz do Senhor para todo mundo. E até para quem não é crente. E aí, porque eu dava paz do Senhor para os crentes. E mais para os outros não. E eu entrei e dei paz do Senhor para todo mundo aquela semana inteira. E aí o pessoal olhava para mim, nossa, que doida, que doida. E teve uns que davam risada de mim. E eu, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua semana, que seja cheia de paz. A paz do Senhor para todos, até para os meus chefes. E eu fiquei aquela semana inteira fazendo isso. E eu sei que Deus derramou a paz ali para quem precisava. Eu sei que o Senhor fez alguma coisa com aquilo. E eu não sei assim exatamente o que aconteceu, mas eu obedeci ao Senhor. E ali foi uma forma de manifestar a paz do Senhor ali para alguém. E teve outra vez que eu estava lá no meu trabalho e aí eu senti Deus falando para mim colocar algum louvor no meu celular. E aí eu falei, qual louvor? E Deus falou para mim colocar o Lázaro. As músicas do Lázaro. Quem já ouviu a voz de Deus, conhece. Deus falou, obedeceu. É isso aí. E eu coloquei o Lázaro para tocar, ficou tocando. E depois um amigo meu chegou em mim com os olhos cheios de lágrima e falou, nossa, esses louvores que você colocou impactou tanto a minha vida. Tocou tanto. Eu estou sentindo uma alegria, uma paz. E hoje eu vim aqui tão mal. E você colocou esse louvor, trouxe paz para o meu coração. E eu falei, glória a Deus, porque quando eu coloquei esse louvor, eu coloquei porque Deus mandou, não foi porque eu quis. Então Deus te ama muito, Ele se importou
com aquilo que você estava sentindo. Então, em tudo a gente pode obedecer. Quando a gente obedece, a gente manifesta a Deus nas coisas simples. E outra coisa que eu também senti é sobre o medo, né? Hoje a nossa geração tem sentido muito medo. É uma geração que o mundo tem botado medo na gente. As pessoas têm botado medo na gente e eu já senti medo. Eu já me afastei das redes sociais por me sentir constrangida com aquilo e não gostar daquele sentimento e às vezes por medo. Mas Deus já falou para mim, você vai voltar para manifestar o meu reino ali. E aí eu lembro de João Batista, quando ele enfrentou, né, tudo aquilo. E se ele sentisse medo daquela geração perversa, mas ele não sentia. Ele falava a verdade, raça de víboras, se arrependam, o reino dos céus está próximo. Jesus veio também trazendo mensagem de arrependimento, deixando todo o medo de fora. E a gente vê Pedro, quando Pedro é para manifestar, quando Jesus está indo lá para ser crucificado, ele sente aquele sentimento do medo de quem? Da sociedade, do que as pessoas iam fazer com ele. E o medo vai vir, e o medo vai nos impedir de manifestar. Mas Deus fala, não tenham espírito de medo dentro de vocês, mas que o seu espírito seja de ousadia. E sejam moderados também. Então a gente sabe, o medo vai vir sobre nós, o medo pode nos impedir de manifestar, porque a sociedade traz isso, e junto vem o espírito do medo em nós, e é um espírito, e várias vezes esse espírito veio querendo seguir a minha vida, por vários dias, vários tempos, e eu identifiquei, eu comecei a falar, eu repreendo esse espírito do medo, e eu recebo a ousadia que Deus me dá, porque eu preciso da ousadia para me manifestar, porque o medo quer me parar, mas se eu pego a ousadia que Deus me dá, eu vou manifestar. E o Senhor quer realmente trazer isso para a nossa geração, essa ousadia que lança fora o medo, essa ousadia. Então, vamos tomar posse, né, dessa ousadia que o Senhor nos dá para manifestar o reino de Deus, porque a gente tem o reino de Deus dentro de nós, e o medo não pode nos parar, o mundo não pode nos parar. Era isso. Meu primo mandou perguntar, mentira. Às vezes muitas pessoas acham um contexto assim do crente que, crente não, antigamente, né, era muito assim, o crente não estuda, ou ridicularizava o crente, né? E às vezes no contexto que nós temos agora, político, hoje, né, as pessoas às vezes não querem admitir aquilo que defende as nossas ideologias, aquilo que a gente acredita, por causa daquilo que está influenciando no mundo, que o pessoal fala, poxa, fulano, que é o nosso presidente, por exemplo, olha o que ele faz, tudo, fica defendendo a ideologia e mistura com isso, né? E há muito tempo atrás, quando eu tinha 14 anos lá em Barbacena, eu comecei a fazer o magistério. E quando eu fiz magistério, eu era a única da escola toda que usava saia, né? Eu não acreditava o fato de quem usa saia, quem usa calça vai para o céu, nada disso. Mas eu respeitava a minha liderança. Era o uso e costumes da minha igreja. E eu respeitava a liderança. E no primeiro semestre de biologia, a gente estudou sobre o livro das origens do mundo. Todos. Big Bang, Gênesis, todos. E aí, a gente tinha uma pontuação que a gente dava autoavaliação. Falou assim, eu mereço tal nota por causa disso, disso, disso. E todo mundo me conhece, eu amo estudar, eu era CDF mesmo, e cheguei, eu tirava tudo, nota 10, tudo, eu falei, mereço 10. Sentei, a professora falou assim, você não merece 10 porque você, por causa da sua religião, você não se manifestou, você não falou muito na sala, você não manifestou muito na aula por causa da sua religião. Aí eu era muito tímida, irmãos, era muito, mas muito tímida mesmo, chegar a tremer, né? E eu levantei, e do lado da minha amiga, que era da Igreja Batista, levantei e falei assim, olha, se na grade curricular da escola eu precisar falar de todas as teorias, eu vou falar. Vou falar sim, porque faz parte da grade. Mas se alguém em algum momento perguntar naquilo que eu acredito, eu vou falar que é no Gênesis, que é na criação do mundo e que acredito que Deus fez isso, que Deus criou. E sentei, tremendo, com a lágrima aqui, para cair, mas eu não chorei. Mas depois disso,
as meninas não passaram a me enxergar como uma menina da saia, né? Mas como uma menina crente. E hoje, hoje em dia, a pessoa fala assim, mas como eu vou começar a falar? Eu não sei como falar. A gente fala assim, vamos no evangelismo, não precisa só de uma manifestação de evangelismo, mas como eu posso começar a falar? Como eu posso começar a falar? As pessoas têm essa dificuldade hoje, de chegar assim, está conversando, até conversa de futebol, conversa com outra coisa. E Deus vai abrir o caminho e você vai começar a falar. Mas para isso, você começar a falar, você também precisa ler a palavra. E você vai estar fundamentado, e você vai estar ali na hora certa, o Espírito Santo vai abrir sua boca e Deus vai te usar. Você menos imagina, você acha que você vai ser luz, você vai ser boca de Deus ali naquele momento, né? Muitas vezes, eu tive que uma vez orar até uma pessoa se manifestar dentro da empresa, eu levava no banheiro para orar ali. Mas o Senhor vai usando, e o Senhor usa, e não tenha medo. Eu lembro uma vez, a ocasião que a gente fez o evangelismo na Anhangabaú, gente, aquilo eu não esqueço, foi tremendo. E a gente conversando ali com um morador de rua, e o pessoal estava cantando, e ele falando tudo aquilo que aconteceu com ele. E a gente falando com ele, Senhor falando, e era triste a história. E é difícil a gente falar com uma pessoa que está ali, você está ali, não tem nada. E a gente ofereceu algo para comer e falando, irmãos, na hora, quem foi naquele dia na Anhangabaú? O pessoal do Ministério de Brasilândia. Vocês estavam tocando. Eu não falei isso para vocês. Na hora que, antes de vocês tocar, a gente estava uma distância, uma distância assim, bem longe mesmo. Ele falou assim, eu queria muito que Deus cantasse, não, que eles ouvissem aquele hino, Ele Me Ama. Não deu um segundo, vocês começaram a cantar esse hino. Deu um segundo, eu falei, esqueci o nome dele. Ele falou, você está ouvindo? Você está ouvindo? É resposta de Deus para você. Deus chama... E só que eu falando para ele, eu comecei a chorar. Porque você vê o que Deus faz. Isso é resposta de Deus para você. E a gente tentando convencer ele para mudar de história. Sabe? Porque ele tinha oportunidade. Ele tinha uma tia que queria tirar ele dali. Só que ele tinha vergonha como homem. Ir para lá e os primos ficarem recriminando ele. Sem falar, a história dele era muito difícil. Assim, vai, Deus está dando uma oportunidade. Você está ouvindo isso? E eu falei, você está ouvindo? Quase que eu sacudi ele. Você está ouvindo? Deus usou, foi tremendo aquele momento. E Deus usa, gente. E é uma parte que eu me encontro muito. E lá na praça, vamos lá, vamos falar com o povo, vamos orar. Vem o bêbado, abraça. Vem o travesti, eu quero dançar, vamos dançar, sabe? Mas Deus usa, sabe? É coisa simples. O evangelho é simples. É simples. E Deus vai te usar de maneira assim que é indescritível. Tem tanta gente que está sedento. Vocês pensam que não, mas tem muita gente que está sedento. Está do teu lado. Basta você abrir a sua boca. Hoje tem bastante ministérios. Ela falou, às vezes numa escola, como falar? O Dunamis é um movimento estudantil, né? Então, assim, hoje a gente tem internet. Facilita, hoje não é quase... Eu creio que Deus é o pai da criação e de tudo. Então, Deus pode dar uma estratégia. Mas você já orou também pedindo uma estratégia para o teu trabalho? Já orou pedindo uma estratégia para a sua casa? Quer dizer, seus pais não são crentes. Como que eu faço? Para a sua rua? Eu lembro que quando eu mudei para onde eu moro hoje, eu falei, Deus, como o pessoal daqui vai saber que eu sou pastor? Aí o vizinho meu, 2 casas para cima, o Festinha. O cara conhece só o bairro inteiro, olha o nome do cara, Festinha. Você não faz meu casamento, não? A minha esposa, ela saiu da igreja há um tempo atrás, quando a gente começou a se relacionar, e ela quer que seja um pastor. E você é o cara que eu conheço que é pastor, homem de Deus. Meu, quando eu estou fazendo o casamento, quem estava lá? Toda a minha rua. Então, Deus dá estratégias. O problema é que a gente tem que orar, gente. A gente é crente. Quem é mais interessado que alguém se converta, você ou Deus? Pode falar, se errar, nós corrigimos. Quem é mais interessado que alguém se converta, você ou Deus? Você deu seu filho por alguém? Ele deu dele. E por que Deus não vai te usar? Deus não deu uma jumenta, não vai usar você. Foi mal? Tá bom. Essa o que o Bispo Bruno disse aqui, eu me lembro do início da igreja que nós estamos implantando, né? Ela começou em novembro do ano passado, da minha casa. Nós íamos para o quintal da minha casa
eu pegava o violão e começava a cantar, cara. Começava a cantar junto com minha esposa, com os meus filhos. A vizinha da frente, ela ia para a sacada da casa dela para ficar ouvindo a gente cantar e cantar junto. Os do lado, eu gostei demais dessas músicas que vocês cantam. Teve gente que não foi lá em casa. A gente convidava e não foi. Mas toda vez, você podia abrir o portão, estava lá na sacada, ouvindo tudo que aconteceu lá dentro de casa. O cara parava para poder ouvir. Então, assim, a gente precisa acreditar nisso, irmãos. A gente precisa acreditar, deixar que o Espírito Santo flua através de nós. Flua através de nós. Olha outra importância que ele está falando, a importância da qualidade do que se faz aqui dentro. Porque abrir uma igreja na porta da minha casa. Não consigo entender nada. E eu tenho um ouvido apurado. Eu tô aqui. É um jeito. Espera aí. O Pedro apareceu ali achando que o som tinha Os pifado. nossos amigos Penteca. Como é que foi? Fala aí, Aderson. O Pedro foi embora, ele voltou quando você começou a falar, porque acho que ele achou que o som tinha pifado. É os amigos Penteca que a gente tem. Ó, Ele acabou de falar, o som tá bom, pastor, tá tudo bem. Deixa eu falar assim, ó. Olha a importância, a gente como líder, fazer programação para fora. Ai, igrejas chamadas para fora. Eu sei, então vai. Mas você tem que fazer parte de uma igreja. Que o pessoal quer fazer lá fora, mas não faz nem dentro. Eu falo mesmo. Só quer fazer na igreja, mas não faz nada dentro da igreja. Não limpam nada. Não... Então eu penso que uma qualidade para quem está lá fora ouvir falar, nossa, que legal, cara. Eu tenho um vizinho que mora na frente da igreja, congrega com a gente, o seu Luiz. A vizinha do outro lado da rua congrega com a gente, a dona Neuza. Então assim, não é legal... E eu já estou saindo de lá, eles começaram a vir agora. Você entende? Eu estou 10 anos lá naquele lugar, eles começaram a vir agora. Olha a importância de ser relevante. Só Deus. Glória a Deus. Nós estamos caminhando para o final. Nós estamos caminhando para o final, né? Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu acho que foi um pouco... Foi proveitoso, né, irmãos? A gente poder discutir alguns assuntos, comentar algumas situações. Mas eu quero deixar esse recado para que a gente possa se posicionar e influenciar mais, Danco. Sermos mais influentes aonde estivermos, sabe? A gente pode fazer isso. Onde você estiver dentro do seu trabalho, você pode fazer o melhor seu ali e ser um destaque dentro da sua empresa, dentro da sua... Eu fui do Grêmio Estudantil, né? Acho que deve ter Grêmio Estudantil. Você deve ter zoado até umas horas. Deixa eu dar outro ponto e eu finalizo. Eu sou diretor do FIUPAS. FIUPA é Filhos de Pastores. Vai devagar com eles. Eu tenho percebido que o pessoal está cobrando demais. O pastor é o pai. O filho do pastor é o filho do pastor. Ele não tem que ser especialista em música, ele não tem que ser especialista em limpar. Ele não tem que ser nada, ele tem que ser o filho do pastor. Só isso. Se ele tiver chamado, ele exerça. Mas pare de cobrar dos filhos de pastores como se eles fossem os pastorzinhos. Filho de pastor não é pastorzinho, não. Não é. Você é filho de pastor. Você sabe a cobrança. O pessoal cobra. Não. Você é filho de pastor. É um ponto legal. Mas mais do que ser filho de um pastor, eu sou filho de Deus. A cobrança é geral. Você sabe o que é ser filho de pastor. Você sabe. Quantos são os filhos de pastores aqui? Levanta a mão só. Quantos traumas vocês devem ter por causa disso? De cobrança, de gente... mas às vezes o pai cobra do filho e o outro filho de Deus que está lá também fez pior e o pai fala, não, você vai mudar, toca aí, miserável. Você entende? Então assim, pegue devagar. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor é mais um membro da igreja... E geralmente tem aptidão para algumas coisas que fazem parte do ministério, porque vem os pais fazendo isso a vida inteira. O Theo fala, o Theo quer ser engenheiro. Quer ser engenheiro. Porque todo dia ele vê ou estudando engenharia ou indo para a obra. Aí ele fala, pai, tá vendo esse dinheiro aqui? Vai ser para comprar uns blocos lá.
Daí mais tarde ele fala, pai, já compraram os blocos, posso comprar doce? É criança. Ele corre na igreja e eu vi uma vez o irmão pegando ele assim, vai lá sentar. Você é o filho do pastor. Sem brincadeira. Falei no culto, pode deixar correr. Pode deixar correr. Sabe por quê? Eu deixei o filho, todo mundo correr aqui a vida inteira. Agora é a vez do meu. Eu nunca repreendi. O Duncan, você já viu repreendendo criança lá na igreja? Eu falo assim, deixa correr que daqui a pouco vai crescer. Daqui a pouco vai crescer. E quando cresce, para. Agora, se eu for ficar batendo no meu filho toda vez que ele aprontar na igreja, ele vai falar o quê? Igreja é o pior lugar para estar. Eu não quero ir para a igreja, não. Meu filho vai ser crente. Se Deus chamar ele para algum ministério, eu vou ficar feliz. Eu só não gostaria muito da dança, porque eu tive alguns problemas lá. Mas não que é problema. Não que é problema. Estou falando a verdade. Eu estou aqui de peito aberto. Mas Deus vai trabalhando no meu coração. Eu ainda não cheguei na maturidade que Deus quer. Eu só também vou contar um testemunho. Mas se ele for, eu vou comprar o sapatinho, vou comprar o coletinho. Você era da dança? Não. Você não leva jeito. Só também contar um testemunho para terminar aqui, que já aconteceu comigo há anos atrás. Sobre manifestar a glória de Deus. Eu fui fazer uma entrevista de um emprego numa indústria. Era uma função de supervisor comercial, né, na época. E era uma vaga muito concorrida. Tinha muitas pessoas para concorrer a essa vaga. E é interessante que quando estavam conversando comigo, fazendo as entrevistas, né, aquela com o gestor da vaga já, né, com o pessoal do RH junto e tal, aquele trem todo. Aí viraram para mim e falaram assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você faz quando você não está trabalhando? O que você gosta muito de fazer nas suas horas vagas? O que você gosta muito de ter como lazer para você? Eu virei para eles naquele dia e falei assim, eu gosto muito de cantar, eu gosto de tocar violão, eu gosto de pregar, eu gosto de ir à igreja. Você gosta e tal, dessas coisas e tal? Tudo bacana, disse isso tudo. Aqui, enquanto eu estou dizendo para você, eu disse isso olhando para eles, eu disse isso olhando para eles. Aí, irmãos, passou um tempo do processo, a empresa me liga que eu havia sido aprovado no processo e tal. Eu entrei para trabalhar, fiquei feliz da vida e tal, comecei a trabalhar na empresa. Aí eu lembro que na primeira semana que eu estava na empresa, o meu gestor, o meu gerente comercial, me chamou na sala dele. Ele falou assim, eu queria te falar um negócio aqui que eu nunca te falei quando você começou a trabalhar aqui. Eu falei, então fala. Aí eu falei, não, o cara vai mandar já um recado aqui para mim aqui, eu vou perder o fio da meada todo. Aí ele pegou, virou para mim e falou assim, quando a gente te entrevistou, eu entrevistei pessoas tão bom quanto você, pelo seu currículo. Currículos tão bons quanto o seu. Eu entrevistei. Mas teve uma coisa que foi o diferencial para que você viesse trabalhar aqui. Sabe o que virou para mim e falou, irmãos? Você é um homem de Deus e eu preciso de ter um homem de Deus dentro da minha equipe para trabalhar comigo. Você entendeu a importância do que é manifestar a glória de Deus? Não fala nada. Foi isso, irmãos. Eu ouvi isso da boca do cara. Eu precisava de um homem de Deus dentro da minha equipe. Pessoas boas lá fora, existem muitas. Tão boas quanto você ou até vezes melhores do que você. Mas há algo em nós que nos faz muito diferente dos demais. A glória de Deus. Amém? Ô Aderson, para terminar também, um dia eu fui fazer é muita coisa. Vamos até que hora aqui, moço? Vocês têm dinheiro para nós? Eu não tenho problema não, eu moro lá em Guarulhos mesmo. Eu fui fazer uma entrevista para dar aula numa faculdade. Aí fez todo o processo também. E aí a Neide estava na minha frente. Daí eu falei, eu não sei se você viu, mas o e-mail que a gente se comunicou é pastor.bruno. Eu sou cristão e eu quero falar de Deus aqui dentro. Se for um impedimento, eu não vejo problema, mas eu vou falar de Deus aqui dentro. Dela, glória! Eu olhei, o que foi dela? Mais um soldado de Deus. Mais um soldado de Deus. Deus quer que você se declare, irmãos.
As minorias estão se declarando aí, ó. Seja quais forem. Se não achou, não tem problema. Guilherme, se não achou, não tem problema. As minorias estão se declarando aí, ó, de tudo que é jeito, de tudo que é forma, e sem nenhum problema. Agora, nós somos a maioria, irmãos. Se declare como sendo cristão, como sendo forjado, como sendo alguém que pode fazer as grandes coisas para Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, é isso. Esse foi o nosso painel. Agora
para o teu trabalho? Já orou pedindo uma estratégia para sua casa? Quer dizer, seus pais não são crentes. Como que eu faço? Para sua rua. Eu lembro que quando eu mudei para onde eu moro hoje, eu falei, Deus, como o pessoal daqui vai saber que eu sou pastor? Aí o vizinho meu, 2 casas para cima, o Festinha. O cara conhece só o bairro inteiro. Olha o nome do cara, Festinha. Você não faz meu casamento, não? A minha esposa, ela saiu da igreja há um tempo atrás, quando a gente começou a se relacionar, e ela quer que seja um pastor. E você é o cara que eu conheço que é pastor, homem de Deus. Meu, quando eu estou fazendo o casamento, quem estava lá? Toda a minha rua. Então, Deus dá estratégias. O problema é que a gente tem que orar, gente. A gente é crente. Quem é mais interessado que alguém se converta, você ou Deus? Pode falar, se errar, nós corrigimos. Quem é mais interessado que alguém se converta, você ou Deus? Você deu seu filho por alguém? Ele deu dele. E por que Deus não vai te usar? Deus não deu uma jumenta, não vai usar você. Foi mal? Tá bom. Essa o que o bispo Bruno disse aqui, eu me lembro do início da igreja que nós estamos implantando, né? Ela começou em novembro do ano passado, da minha casa. Nós íamos pro quintal, eu pegava o violão e começava a cantar, cara. Começava a cantar junto com minha esposa, com os meus filhos. A vizinha da frente, ela ia para a sacada da casa dela para ficar ouvindo a gente cantar e cantar junto. Os do lado, eu gostei demais dessas músicas que vocês cantam. Teve gente que não foi lá em casa. A gente convidava e não foi. Mas toda vez, você podia abrir o portão, estava lá na sacada, ouvindo tudo que aconteceu lá dentro de casa. O carro parava para poder ouvir. Então, assim, a gente precisa acreditar nisso, irmãos. A gente precisa acreditar, deixar que o Espírito Santo flua através de nós. Flua através de nós. Olha outra importância que ele está falando, a importância da qualidade do que se faz aqui dentro. Porque abri uma igreja na porta da minha casa. Não consigo entender nada. E eu tenho um ouvido apurado. Eu estou aqui. É um jeito. Espera aí. O Pedro apareceu ali achando que o som tinha Os pifado. nossos amigos Penteca. Como é que foi? Fala aí, Aderson. O Pedro foi embora, ele voltou quando você começou a falar, porque acho que ele achou que o som tinha pifado. É os amigos Penteca que a gente tem. Ele acabou de falar, o som tá bom, pastor, tá tudo bem. Deixa eu falar assim, ó. Olha a importância, a gente como líder, fazer programação para fora. Ai, igrejas chamadas para fora. Eu sei, então vai. Mas você tem que fazer parte de uma igreja. Que o pessoal quer fazer lá fora, mas não faz nem dentro. Eu falo mesmo. Só quer fazer na igreja, mas não faz nada dentro da igreja. Não limpam nada. Não... Então eu penso que uma qualidade para quem está lá fora ouvir falar, nossa, que legal, cara. Eu tenho um vizinho que mora na frente da igreja, congrega com a gente, o seu Luiz. A vizinha do outro lado da rua congrega com a gente, a dona Neuza. Então assim, não é legal... E eu já estou saindo de lá, eles começaram a vir agora. Você entende? Eu estou 10 anos lá naquele lugar, eles começaram a vir agora. Olha a importância de ser relevante. Só Deus. Glória a Deus. Nós estamos caminhando para o final. Nós estamos caminhando para o final, né? Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu acho que foi um pouco... Foi proveitoso, né, irmãos? A gente poder discutir alguns assuntos, comentar algumas situações. Mas eu quero deixar esse recado para que a gente possa se posicionar e influenciar mais, Danco. Sermos mais influentes aonde estivermos, sabe? A gente pode fazer isso. Onde você estiver dentro do seu trabalho, você pode fazer o melhor seu ali e ser um destaque dentro da sua empresa, dentro da sua... Eu fui do Grêmio Estudantil, né? Acho que deve ter Grêmio Estudantil. Você deve ter zoado até umas horas. Deixa eu dar outro ponto e eu finalizo. Eu sou diretor do FIUPAS. FIUPA é Filhos de Pastores. Vai devagar com eles. Eu tenho percebido que o pessoal está cobrando demais. O pastor é o pai. O filho do pastor é o filho do pastor. Ele não tem que ser especialista em música, ele não tem que ser especialista em limpar. Ele não tem que ser nada, ele tem que ser o filho do pastor. Só isso.
Se ele tiver chamado, ele exerça. Mas pare de cobrar dos filhos de pastores como se eles fossem os pastorzinhos. Filho de pastor não é pastorzinho, não. Você é filho de pastor. Você sabe a cobrança. O pessoal cobra. Não. Você é filho de pastor. É um ponto legal. Mas mais do que ser filho de um pastor, eu sou filho de Deus. A cobrança é geral. Você sabe o que é ser filho de pastor. Você sabe. Quantos são os filhos de pastores aqui? Levanta a mão só. Quantos traumas vocês devem ter por causa disso? De cobrança, de gente... às vezes o pai cobra do filho e o outro filho de Deus que está lá também fez pior e o pai fala, não, você vai mudar, toca aí, miserável. Você entende? Então assim, pegue devagar. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor é mais um membro da igreja e geralmente tem aptidão para algumas coisas que fazem parte do ministério, porque vem os pais fazendo isso a vida inteira. O Theo fala, o Theo quer ser engenheiro. Quer ser engenheiro. Porque todo dia ele vê ou estudando engenharia ou indo para a obra. Aí ele fala, pai, tá vendo esse dinheiro aqui? Vai ser para comprar uns blocos lá. Daí mais tarde ele fala, pai, já compraram os blocos, posso comprar doce? É criança. Ele corre na igreja e eu vi uma vez o irmão pegando ele assim, vai lá sentar. Você é o filho do pastor. Sem brincadeira. Falei no culto, pode deixar correr. Pode deixar correr. Sabe por quê? Eu deixei o filho, todo mundo correr aqui a vida inteira. Agora é a vez do meu. Eu nunca repreendi. O Duncan, você já viu repreendendo criança lá na igreja? Eu falo assim, deixa correr que daqui a pouco vai crescer. Daqui a pouco vai crescer. E quando cresce, para. Agora, se eu for ficar batendo no meu filho toda vez que ele aprontar na igreja, ele vai falar o quê? Igreja é o pior lugar para estar. Eu não quero ir para a igreja, não. Meu filho vai ser crente. Se Deus chamar ele para algum ministério, eu vou ficar feliz. Eu só não gostaria muito da dança, porque eu tive alguns problemas lá. Mas não que é problema. Não que é problema. Estou falando a verdade. Eu estou aqui de peito aberto. Mas Deus vai trabalhando no meu coração. Eu ainda não cheguei na maturidade que Deus quer. Eu só também vou contar um testemunho. Mas se ele for, eu vou comprar o sapatinho, vou comprar o coletinho. Você era da dança? Não. Você não leva jeito. Só também contar um testemunho para terminar que já aconteceu comigo há anos atrás. Sobre manifestar a glória de Deus. Eu fui fazer uma entrevista de um emprego numa indústria. Era uma função de supervisor comercial, né, na época. E era uma vaga muito concorrida. Tinha muitas pessoas para concorrer a essa vaga. E é interessante que quando estavam conversando comigo, fazendo as entrevistas, né, aquela com o gestor da vaga já, né, com o pessoal do RH junto e tal, aquele trem todo. Aí viraram para mim e falaram assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você faz quando você não está trabalhando? O que você gosta muito de fazer nas suas horas vagas? O que você gosta muito de ter como lazer para você? Eu virei para eles naquele dia e falei assim, eu gosto muito de cantar, eu gosto de tocar violão, eu gosto de pregar, eu gosto de ir à igreja. Você gosta e tal, dessas coisas e tal? Tudo bacana, disse isso tudo. Aqui, enquanto eu estou dizendo para você, eu disse isso olhando para eles, eu disse isso olhando para eles. Aí, irmãos, passou um tempo do processo, a empresa me liga que eu havia sido aprovado no processo e tal. Eu entrei para trabalhar, fiquei feliz da vida e tal, comecei a trabalhar na empresa. Aí eu lembro que na primeira semana que eu estava na empresa, o meu gestor, o meu gerente comercial, me chamou na sala dele. Ele falou assim, eu queria te falar um negócio aqui que eu nunca te falei quando você começou a trabalhar aqui. Eu falei, então fala. Aí eu falei, não, o cara vai mandar já um recado aqui para mim aqui, eu vou perder o fio da meada todo. Aí ele pegou, virou para mim e falou assim, quando a gente te entrevistou, eu entrevistei pessoas tão bom quanto você, pelo seu currículo. Currículos tão bons quanto o seu. Eu entrevistei. Mas teve uma coisa que foi o diferencial para que você viesse trabalhar aqui. Sabe o que virou para mim e falou, irmãos?
Você é um homem de Deus e eu preciso de ter um homem de Deus dentro da minha equipe para trabalhar comigo. Você entendeu a importância do que é manifestar a glória de Deus? Não fala nada. Foi isso, irmãos. Eu ouvi isso da boca do cara. Eu precisava de um homem de Deus dentro da minha equipe. Pessoas boas lá fora, existem muitas. Tão boas quanto você ou até vezes melhores do que você. Mas há algo em nós que nos faz muito diferente dos demais. A glória de Deus. Amém? Ô, Aderson, Glória a Deus. para terminar também, um dia eu fui fazer é muita coisa. Vamos até Espera- que hora aqui, moço? Estende aí eu pra nós. não tenho problema, não. Eu moro lá em Guarulhos mesmo. Eu fui fazer uma entrevista para dar aula numa faculdade. Aí fez todo o processo também. E aí, a Neide estava na minha frente. Daí eu falei, ó, eu não sei se você viu, mas o e-mail que a gente se comunicou é pastor.bruno. Eu sou cristão e eu quero falar de Deus aqui dentro. Se for um impedimento, eu não vejo problema, mas eu vou falar de Deus aqui dentro. Dela, ô glória! Eu olhei, o que foi dela? Mais um soldado de Deus. Mais um soldado de Deus. Deus quer que você se declare, irmãos. As minorias estão se declarando aí, ó. Seja quais forem. Se não achou, não tem problema. Guilherme, se não achou, não tem problema. As minorias estão se declarando aí, ó, de tudo que é jeito, de tudo que é forma e sem nenhum problema. Agora, nós somos a maioria, irmãos. Se declare como sendo cristão, como sendo forjado, como sendo alguém que pode fazer as grandes coisas para Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, é isso. Esse foi o nosso painel.